Vamos lá, vamos começar, gente. Boa noite. A aula de ontem já está no sistema, tá? Então, eu estou conseguindo subir para vocês, ou no mesmo dia à noite, ou já no outro dia já fica disponível para vocês terem acesso, para não ter problema de falta de comunicação. Primeiro recado, dia 31, Sprint 1. Tá? Então, vamos começar falando sobre ele, que eu recebi um monte de mensagem de WhatsApp hoje, todo mundo com dúvida sobre o Sprint 1. Bom, qual que é o Sprint 1? É básico, gente. Apresentação do caso. Vai precisar trazer já a fundamentação jurídica? Não. Vai precisar trazer o esboço do recurso? Não. Vai precisar trazer qualquer outra coisa que vocês imaginem? Não. Foi o que a gente conversou um pouquinho ontem. Se vocês já fizeram aquela entrevista inicial com o cliente ou acompanhou algum advogado fazendo essa entrevista inicial com o cliente, é isso. Por quê? A partir do momento em que vocês apresentarem lá no sistema o Sprint 1, eu vou analisar. Na próxima aula eu já vou vir com norte para vocês se está certo ou não. Gente, qual aula que eu vou trazer para vocês se está certo ou não? Qual? Na terça-feira. Vocês são muito ansiosos. Chega na segunda, professora, tá certo. Terça-feira, tá? Por quê? O que vai acontecer? Lembrando que semana que vem não tem aula na segunda. Terça-feira tem aula normal. Na segunda não tem aula. Então, até por causa disso, para a gente acabar não perdendo tempo, para a gente apresentar a maior quantidade de possibilidade de recurso para vocês, a gente não perde tempo na segunda-feira, que são as aulas expositivas, que a gente está conversando realmente de casos práticos, tá? Então, vamos lá. Se tiverem dúvida, a galera do online ou do presencial, eu vou começar com o online, com o presencial hoje, tirando essas dúvidas, que dá tempo da galera chegar também, para a gente fazer o nosso exercício, que já está disponível lá no nosso grupo do Classroom, tá bom? De qualquer forma, alguma dúvida no online, gente, me manda escrito. Não dá para ouvir direito e eu ainda estou surda, tá? Voltou, mas ainda não está 100%, então a audição tá uma loucura. Então, manda escrito que é mais fácil. Presencial. Sobre o tema, a gente quer trazer para delimitar a identidade individual. Tá, mas então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Você não vai entrar com um pedido. Ele tem que ser um recurso. Ou seja, tem que haver já uma negativa. Você tem um caso real de negativa de imunidade religiosa que você vai entrar com um recurso na esfera administrativa? Porque um dos pontos que foi apresentado pela instituição é que esse caso tem que ser real, tá? Não é um caso que você vai pegar no chat, na internet e trazer para dentro. Caso real? Só que tem a negativa e também tem positivo. A negativa é quando pega algum dia de Não, negativa é quando fala você não vai ter direito a abraço próximo. Tá? Negativa é isso. Se ele pediu a adequação de alguma documentação, ela não é a negativa. Tá? Vamos imaginar o seguinte, você recebeu uma multa de trânsito, e daí eu já vou puxar para os casos que a gente já viu para ficar mais fácil até para vocês se situarem. Você recebeu ali a sua multa de trânsito. Você não tem um prazo para você puxar ali o formulário da internet e fazer a sua primeira manifestação? Isso não é um recurso.
É a sua primeira manifestação. A partir do momento em que você tiver a negativa dessa sua manifestação, é o recurso aonde, o Diron? Na Jari. Entende? Então, o que você tem que ter em mente é que esse trabalho ele vai ter como objetivo um recurso administrativo. Então, eu já tenho que ter uma negativa. Ó, estagiário, gente. Não, vamos lá. Eu tenho que parar toda vez que o Miller chega, porque vocês não fazem ideia de como ele vinha antes da carteira da OAB. Depois que veio a carteira da OAB, ele só anda de terno, gente. Ele só anda de terno. Você sabe que eu falei para a estagiária hoje, né? Eu contei para ela e falei assim, então, né? Semestre que vem eu quero você com a carteira da OAB. Mas você viu, né? Ele tá ferrado agora. Toda aula que ele chegar, eu vou falar. Mas você entende? Então, você vai ter que vir como um recurso. Tá? Então, você tem que ter a negativa formalizada. É interessante essa negativa formalizada porque é o que você vai jogar lá no Sprint 1. É a negativa. É o fundamento ali que está escrito e qual vai ser o desdobramento que você vai ter. Deu para dar uma ampliada? Vamos lá, Paulo? Então, em cima daqui, nós temos o caso real. Só que nós não somos eleitores da divulgação desse nós pegamos Então, mas aí se você não tem a negativa, como você vai ter a fundamentação? Entende? Ó, quer ver uma situação? Uma cliente me procurou porque ela teve uma negativa do convênio. Ela teve uma negativa do convênio para a realização de um procedimento cirúrgico. Falei, tá, cadê a documentação? Ela não tem. Como eu posso falar para ela se ela tem viabilidade ou não de um recurso ou de fazer alguma coisa se eu não vejo a documentação? Se eu não sei qual é a fundamentação da negativa. Então, até porque o meu objeto da ação, do recurso, no caso dela da ação judicial, ele vai variar dependendo do quê? Da negativa. Se eu tenho uma tese que é uma negativa de carência, é uma. Se eu tenho uma negativa de junta médica, é outra. Se eu tenho uma negativa por ausência de cobertura contratual, é outra. No caso real, tem que ver que deve ser por isso, só que nós não temos só um pouco. Não temos tempo. Ele tem tudo isso, mas ele não ia passar isso. Então, mas a evidência, você não vai julgar a documentação. Mas você precisa saber se aquilo lá é verdade ou não. Não, tudo bem. Mas você não vai, sim, você não vai julgar a documentação. Ontem a gente falou isso, não precisa da documentação, até porque você tem o sigilo. Entende? Então, nós temos isso só. Ele falou. Ele faz por isso. Ele tem, deve ter tudo isso mesmo. Entendi. Não, a documentação você não vai juntar, até porque você não pode expor o cliente. Porque você tem a questão do sigilo que deve ser preservada. Entende? Só que aí você vai fazer essa defesa e essa defesa você pode entregar para o advogado, por exemplo, para a parte, ó, tá aqui, boa sorte. Porque, teoricamente, você não precisa de advogado na área administrativa. Entendeu? Por exemplo, multa de trânsito, você não precisa de advogado. O recurso de LOA, você não precisa de um advogado. E a questão dos dados pessoais, isso também não precisa. No caso da LOA, tem que juntar a vida familiar, individual. Então, mas isso você vai precisar da informação. Só que ele faz. E receber o recurso. Oi?
Mas é o que eu estou falando para você. Você vai fazer o recurso e vai entregar para a pessoa. Entendeu? Paulo, encarna o personagem. Entendeu? Deixa de ser tão literal. Olha só, a gente não tem Uhum. Entendi. Você tem condição de fazer o recurso? Então, o recurso a gente vai recurso e fazer. A gente Beleza, o máximo que vai acontecer, eu falo assim, não tem pertinência com o que você tem aqui. Entendeu? É o máximo que vai acontecer. vai ter o máximo que a gente vai dar. Entendeu? Tá. Qual que você tem mais familiaridade? Isso pode. Mas assim, ó, minha mãe mandou. Ó, eu vou ser sincera contigo. Tá? Eu não gosto de tributário. Entendeu? Mas isso sou eu. Por isso que eu te perguntei o que você tem familiaridade. O que você vai conseguir desenvolver melhor a fundamentação. Porque uma coisa é certa, gente. Vocês já pegaram coisa para fazer que vocês não gostam de fazer? Cara, é um saco. Então, pega algo que, primeiro, você vai ter facilidade, ainda mais pensando no ProJuíque. Porque quando você for fazer a apresentação e as pessoas forem te questionar, e aí? O que você gosta mais de falar? O que você vai ter mais familiaridade? O que você vai ter mais base? Se te questionarem, você saber responder. Eu não gostei de nenhum dos dois. A verdade é essa, mas eu tenho que correr. E eu, assim, é os casos mais fáceis que me apresentou. Porque tem uma advogada lá que ela trabalha com outros, todas as coisas. Só que eu tô falando para você. Negativa foi Então, porque o da igreja é mais fácil, eu acho, de argumentar. Porque tem um ativo lá, não pode. você acha? Nossa, não pode impor imposto em igreja. Eu acho que o velho é mais fácil. Velhinho, né? Sério, gente? Eu acho mais fácil o velhinho. Sabe por quê? Porque o legal é o seguinte, você ter a base de questionamento. Então, vamos pensar a questão da aposentadoria. A questão da aposentadoria, você vai ter que demonstrar que houve o vínculo. Então, você vai ter toda uma questão documental que você vai ter que comprovar. Então, a sua base argumentativa, ela fica um pouco mais ampla do que você ficar vinculado a um artigo, a questão da existência ou não da igreja. Entendeu? Mas essa é a minha linha de raciocínio. Esses dois casos são pertinentes. Eu gostaria de falar sobre a repetição de ideia, entidade religiosa de Deus. Porque quando chegar o protesto, já não nome, você tem que pagar o nome do Senado. Depois interessa a repetição. Então, só que aí é que tá. A repetição em débito você faz na esfera administrativa? É judicial. Aí já não tem pertinência ao trabalho. Entendeu? Então, porque se você for parar para pensar, você vai poder questionar a cobrança.
Agora, se você pagou, você só vai conseguir reaver judicialmente. Judicialmente, você não vai falar do trabalho. Porque daí sai do objeto. Dúvida? Mas sua banquinha não tinha dado lucro? Você estava até dando prazo para todo mundo? Só que aí denunciado foi eu. Acabou por lucro ser Não, é que precisa já ser uma coisa que já é clara, eu vou para entrar no ponto. Não, tem que ser. Uma decisão complexa. Tem uma negativa formalizada no caso. Oi? Enquanto processo de Brasil Vai administrativo, não tem processo. a migalha não tem no Brasil? A migalha eu acho que tem. A negativa? Não, mas aí deixa de ser um caso real, né? Exatamente. Você sabe o grupo? Eu vou ter que falar a porta do INSS também, só vai fazer o Pix. Vai lá com o cartazinho, ó. Advogado previdenciário. Galera do online, dúvidas? Ó, você assustou todo mundo, não veio ninguém pra... Olha o peso da carteira, não veio ninguém pra fazer o debate. Tá assistindo a novela? Esperando ele chegar. Aí a Luísa durou Eu não vou sozinha ali, ó. 2,5. Cadê o Ari? Abandonou depois da... O Ari não tá aqui, não. Não, só tá a Luciene. Tá a Luciene e tá a Thaís, só. Ó, a Luciene já começou até dar risada. Cadê você, Luciene? A Thaís falou que Boa noite, Thaís. me enganou. Deixa ela. Doutora. Boa Adriele noite. não mente, hein? Ó, não Professora. abandonei não, hein? Só vou falar. Cara de pau. A Thaís quer me acalmar e fica no online, não dá certo esses negócios, não. Para de mentir, dona Adriele. Thaís, vai de conversa, viu? Só que não dá, né? Porque a sindicação é sem a sindicação, tá fazendo solução ainda. Mas eu gosto, tem que avisar isso, né? Isso vai ser um caso que uma organização religiosa porém, na hora de fazer a escritura, eles já cobraram o livre. A gente apresenta uma manifestação ao cartório, aí eu preciso fazer tudo da fundamentação, a certidão de unidade, e que mostra que a entidade, a organização religiosa é imune. Então, mas aí, qual é o grande problema? Já houve a negativa de que ele não é imune? Já o cartório geralmente não sabe. Vai ter que apresentar o tipo de certidão de unidade de controle. Então, mas já houve a negativa?
Porque, ó, olha a sua frase para mim. O cartório geralmente não sabe, você tem que apresentar. A partir do momento que você tem que apresentar, não há uma negativa. A negativa vai vir depois que você apresentou e falar não. Entendeu? É que nem se como houve, não tem nenhum meio de eu devo te provar que houve. Então, mas se houve, se não tem meio de provar que houve, não tem como você nem entrar com recurso. Você vai entrar com uma solicitação de baixa, não com recurso. E aí, Tino, não é difícil, não. Luciene, os trabalhos que já foram postados, eu vou começar a olhar depois que fechar o prazo. Que daí eu já olho, já faço tudo certinho, tá bom? Então, beleza, gente. Oi? Vamos separar em grupo, então? Que daí a gente já começa? Vai, gente, se separa aí pra gente começar. Não sei, gente, são quase 7h30. Separa em grupo, que daí também não dá pra ficar parando. Espera a galera chegar, tá? Separa em grupo, vamos começar, que 8 horas eu já começo o debate com vocês. Oi? Vai, gente. Mas vai ser o quê? Que é defesa? E aí, vocês vão, como é que é? Para ou ímpar? Quem vai ser defesa e quem vai ser Estado? Você quer o quê, líder? Peraí, tira a mão aí. Bora. Ó, Guilherme, você tá sem Não, eu tô vendo qual é o caso. Ele é falso. Então, assim, tá longe, entendeu? Já quero ser o que detona tudo, o Estado. É o que nega tudo. R$390 normalmente é aquele legal. Vai, gente, então vocês vão ficar comigo lá. Vamos ficar com o quê? O quê? Vocês são você é a pobre criança pedindo. O provedor da acusação? Não, a gente é criança pedindo. Ah, nós vamos pedir no caso, né? É o... Tá bom. Pode ser, menina. Tem que uma carteira no pai, né, professora? Gente, já até mudou. Não, mas é isso mesmo. Tá vendo que o poder sobe pra cabeça? A gente vai defender a criança. Então nós somos o. A gente é o que nega. Nega tudo. Vocês são a Nega. parte de vocês. Tá, e aí, ó, o que vocês têm que ter em mente? Eu quero fundamentação jurídica. Eu quero artigo. Cadê essa carteira? Não, mas Vamos pegar agora, não, eles que vão ganhar. Eles que vão negar. Tá falando ali, ó. É gratuidade. Só pra tirar mais gente lá. Meu, Quem é o Luiz? Eu falei que não, tem um pessoal. O Luiz é do nosso grupo. é do nosso grupo. Isso aí, que eu vou passar para ele. Deve ficar no 10º. Ai, meu. Luiz? Luiz não. Ó, o Almir tá lá hoje. É. Aqui, ó. Então, qual é a fundamentação para vocês pedirem? Qual é o grau, professora, desse autismo? Oi? Qual é o grau desse autismo? Vamos lá. Esses 3 tópicos, professor. É autismo? Baixamento, não. Vamos primeiro, vamos na base, Adriano. Base. Baixamento, eficiência e tem a falar. Ele Ele é bom. Não, mas a gente é o Estado. É isso, amigo. Gente, o Miller tá com sangue no olho. Inclusive,
Essa carteirinha que tá fazendo. Carteirinha não, É. tirou carteirinha Credencial. Perdão. Professor, uma dúvida, quando uma prova não é completa, uma prova que é aquela que não é contestável. Uma prova quando ela é incontestável, quando ela é não posso começar com não tem como contestar ela. Não tem também. Ok, eu acho que uma palavra. Correção de deficiência. Ó, chegaram mais dois. Aqui é outro grupo aqui já. Ó, o cachorro doido chegou. Gente, já se unem aqui, ó. Já não pode começar a Professor, a gente precisa fundamentar também. A gente é o Estado pode tudo. interfere na água. Vamos pegar a primeira letra, aquele. Trabalho e juntos com a vida familiar cerca de 390 por pessoa. Não, cada um, entendeu? Porém, na frente é aquele. Trabalho e Aí a gente juntos vai aumentar com a renda familiar por pessoa de 390. porque não existe uma lei que Então, fala. eu falei, independente da lei para você. Então, eu falei agora. Assim, não vai dar. Então, pessoal, seria dividido o salário mínimo, dividido por 3, cada um tem 390, ou o pai e a mãe, cada um tem a renda de 390. O pai de 390 e a mãe de 390. Cada um é a renda per capita. Então, é a renda total dividida pelos integrantes da casa. Então, a 390, tá, então, Baixa a vida. bate a vida no posto. Então, baixa a vida já divide. Por idade ele vai entrar. Ciência. Função, sim. A lei fala, nós planejamos que o negócio é simples, e aí pode animar neles. Escolher qual ele pode, ele vai Falso rápido. Está dentro daqui. Tem que ligar todos. Só citar o artigo. Não, tem que citar. Vocês vão se debater, gente. Professor, Argumentação. primeiro, para depois a gente. Negativo. Aí, primeiro eles vão argumentar, para depois a gente chegar, ou a gente já pode.
Baseado nisso, a gente já nega. Não, você já negou. Sim. Você vai fundamentar a sua negativa. Eles vão recorrer da sua negativa. E acaba o rei. A briga. Eu vou correr. Isso, vai ser. Luiz, já vai pro outro lado, porque ele já tá, ele estava ansioso pela sua chegada. Que coisa, né? Olha lá, você vê, né? Quando o cara bom chega, você vê que até Vamos mais é complicado ser bom, né? Ah, se hoje ele passado, hein? Patriota, agora você sabe. Você não é profissional, não vai nem ter aula assim. Não. Já que você falou que você? Não, não, outra coisa. Não, outra coisa. Você vai lá mesmo. Uma coisa que eu vou tirar um negócio. Da outra vez você falou que ia levar a gente para o vivo. Vai ligar para nós, a turma dele. Mas tem que defender. Até agora.
Vai dar. Mas o MS aí o valor está assim. O valor está assim. Ali vai ter progressão. Mas a gente vai apagar qual é o quarto salário mínimo? É um quarto, 392. Mas aqui não dá um salário mínimo, não dá um salário mínimo. Mas não dá um salário mínimo. Estou escutando. Mas olha aqui, é meio que meio. Então é a média. Você vai ter que pegar 320 pouco, E multiplicar pelo da família. Você tem isso. Então, 350 vezes. É a renda por pessoa. Então, Elas recebem mais. Elas duas recebem em média mais de 150 então, a renda per capita pela lei é 330. 330 não pode ser considerado baixa renda. Ou seja, nesse caso, ele está acima. Entendeu? Então,
colocou, certo? E aí, também é só experimentação. Aí, para que eles tenham eu acho não, é doer. Não, foi doer.
Eu casei a ligar aos origens justamente por causa disso que eu já seria. Pelo que você colocou aqui, na verdade, você só relatou que ela plenitude do doce. Diante das dificuldades financeiras enfrentadas, até mesmo com as necessidades básicas de subsistência, Júlia se viu na obrigação de entrar com pedidos de loas para ajudar a sustentar. E aí, como a justificativa negativa, aí você vai colocar a data negativa, o motivo da negativa, e é isso. De nada. Gente, 10 minutinhos, hein? De acordo com o seu caso. É, tranquilo, mas imagino eu, né? Pega bem, seguro. É estável, né, gente? E eles devem ganhar por voto. Oi? Eles devem ganhar por negativa. Não, porque é funcionário público. Ganha por militantes, ganha mais. Ganha, pode ser. É aposentadoria também? Gente, você tem que entender que o Estado ele é legalista. É lei. Tá bom? Entendeu? Você passa, você fez 1, 2, 3. Lá fala que
Acusação aí, o pessoal da acusação. Só você vai se empatar, Luiz. Pode vir quente, né, Luiz? Pode vir quente aí, viu, William? Tô pegando aqui. Fundamenta sua negatividade aí, Estado. Vai, poderosíssimo. Meu braço forte, obrigado. Não vale jogar no site GPT. Pode sair. Na Magazine Luiza.
Deixa os instrumentos abertos para falar isso. Tá bom. É isso mesmo? Então tá ok. Mas pode contar em dia, mas não é fácil. Quer passar e a nossa barra depois de Essa daqui. Você não vai conseguir isso, é administrativo. Entendeu? Você não vai conseguir pedir na esfera administrativa. Bem, Luiz. E aí, gente? Esse cara tá doidão, mano. Conseguiram terminar? Aqui já tá terminado. Decidiram quem vai falar? Luiz. Amanda vai dividindo aqui, pessoal. Amanda, eu vou ser assessor da Amanda. Nós vai ser assessor. Que era trap. Luiz. Ô, bora. Bora. Chamou pro racha. Eu não tenho medo, não, cara. Tá aí, ó. Se nós perder o caso, não pedir aposentadoria. É compulsório, né? Funcionário público, ó. Nós não temos direito ao meu. Nossa, tem desse canal. A senhora usa as lentes aí, lá, que é a cidade digital. Então, judicialmente aceita. Agora, cartório eu já não sei. É porque Seria o caso. pede para assinar pelo GOV. Entendeu? Porque daí, pelo GOV, você não vai ter problema de questionamento nessa esfera. Bom, vamos lá? Quem vai falar com vocês? Paulo. O outro vai lá. Você vai lá, eu vou te somar. Eu vou te assessorar. Ela tem que ser carteirinha. Vem, vai. Você vai ser o. Vem dar a Carteirinha. Vai lá, mano. Cadê ele? Cadê você? Bora. Tá com medo de você, amigo? O Miller tem medo de você. Luiz, vem. Tá com medo da Amanda? Vem, macho. É isso mesmo? Vem você. Vai lá, mano. Eu vou assessorar. Deixa eu falar passar aí. Dá licença.
Ah, ele foi o primeiro? Ô, doutor, pela ordem aí, vamos? Vamos, doutor? Pela ordem. Meu amigo. Vou chamar a prerrogativa do nosso, tá demorando muito. Professor, Tem uma análise aqui, ó. Nossa, eu falei, vale muito, mas tem que falar muito. Nossa, eles querem. Vamos, doutor. tem que ser primeiro a... Porque você tem. Quem recusou foi quem? Quem recusou foi quem? Vamos, doutor. Vamos lá. Deixa eu abrir minha carteira Tá, digital. prerrogativa, está demorando muito. Tem horário. Vamos lá, gente. O primeiro ponto que a gente vai negar aqui é que está falando que foi a gente traz um grupo de porque aqui foi trazido um diagnóstico mais feito por quem? Para que seja aceito, esse diagnóstico tem que ser passado por um perito técnico do próprio INSS, baseado conforme o parágrafo 6º da lei, do artigo 20 da lei 8.742. Segundo ponto, Bem como... Paulo, você está Dá uma preocupada. Vamos pensar aqui. Eu perguntei quem queria ir, que está testando a argumentação, a apresentação. Então, coleguinha, vamos respeitar, beleza? Eu sei que a quinta série vibra aqui todo mundo, mas vamos dar uma segurada. Não, estou lembrando aí que tem que passar. Calma, deixa eu falar. Pela ordem, doutor. vamos lá. Primeiro ponto foi esse. Bem como a renda ela não se encaixa no quarto do salário mínimo. Aqui está exposto que é R$390 e o quarto do salário mínimo ele se enquadra em R$330. Doutor, pela ordem. Não. Gente, ó, senão não vai dar certo. Conforme o parágrafo 3º da seguinte lei já referida. Outro ponto que a gente está rebatendo que foi negado é que aqui não está especificando o grau de transporte. Aqui só está alegando que ele tem limitações. Porém, para que seja aceito, mais uma vez precisa se passar por um perito e todos os laudos médicos precisam comprovar um grau de deficiência para que ele não possa ter o seu próprio rendimento, para que ele não possa, no cotidiano dele, não seja atrapalhado. Isso também está no artigo 6º da lei, o artigo 20, parágrafo 6º. E esses comprovantes desses tratamentos de saúde também, eles estão no parágrafo 20A, incisos 1 e 3, respectivamente. Então, para que seja alegado, para que o benefício seja aceito, para a gente resumir, precisa-se ter a comprovação da renda, que é o ponto mais forte que a área de produção do professor já explicou. A renda dele tem que ser no mínimo, a renda por pessoa tem que ser no mínimo R$330. As documentações, elas precisam ser passadas por perito. Elas podem ser apresentadas, mas elas não têm base para ser aceitas ou não. E conforme os incisos que a gente já trouxe, ele não atende três requisitos para que seja comprovado. Vai lá. Posso dar? Calma. Ó, calma. Essa argumentação. Posso dar uma melhorada? Não, espera. Não. Então, calma. Eu vou seguir a ordem dos fatores. E vou falar uma coisa para você, gente. Vocês tiverem uma conduta dessa em audiência, vocês vão tomar chinelada de juiz à torta e à direita. Quando você está dentro de uma sala de aula, quem é a autoridade da sala? O professor. O professor ele vai passar a palavra se ele achar pertinente ou não. Do mesmo jeito que ele vai intervir se ele achar pertinente ou não. Porque se não tivesse intenção disso, eu não precisava estar aqui. Segundo ponto, você tem toda uma ordem e uma estratégia do porquê que isso é dessa forma. Por que começou a negativa e por que depois vai vir. Se eu achar que precisa complementar, eu logo vou falar para vocês ou não. Só que, gente, vocês têm que começar a entender a sistemática das coisas e, principalmente, respeitá-la. Curso de
direito, a vida de direito de advogado que vocês vão ter, não importa qual a função que você vai exercer, você tem que seguir uma sistemática. Os atos, eles são solenes. Isso quer dizer o quê? Você tem uma ordem, beleza? Então vamos lá. Miriam, você quer colocar mais alguma coisa? Não, já falei de tudo. Os documentos foram insuficientes. A renda familiar ela não atende os requisitos, bem como os laudos apresentados não comprovam o grau de deficiência para que ele seja atendido. Beleza. Grupo, de acordo com tudo isso que o Miller apresentou, quando vocês estão fazendo essa análise ele tem um cunho legalista. Por quê? Ele está agindo de acordo com a lei. Ele não está olhando o caráter subjetivo, ele está olhando o caráter legal. Ou seja, ele passou pelo devido processo legal. E quando eu digo processo legal, é o processo administrativo. Dentro desse processo administrativo, ele cumpriu os requisitos? Não, ele não cumpriu os requisitos. Ok? Então, essa é a primeira negativa que houve pelo Estado. Beleza? Grupo que vai entrar com recurso. Quem vai falar? Líder, obrigado. A Ana com a palavra. Bom, primeiramente, nós queremos a repreciação do nosso recurso, porque fere a dignidade humana, a isonomia social e infere essas condições. Porque, de acordo com a nossa Constituição Federal, o artigo 5º, direitos e garantias fundamentais da criança e dos nossos clientes. Terceiro, falar sobre a falha de documentação. A falha de documentação. Os documentos necessários são documentos pessoais, financeiros, laudos médicos e relatórios. Todos eles foram analisados e periciados. Então, não entendo por que é o motivo da falha. Outra coisa, a condição. De acordo com a lei ECA 8.069/590, garante direitos a todas as crianças, independente do grau e da condição do espectro autista. Então, e também com força da lei 12.764 de 2012, a lei Berenice Via, que é o direito da criança com transtorno do espectro autista, não é privado nem impedida a privacidade de planos e assistentes e benefícios à saúde. Então, e além de tudo, tem assistência financeira. A condição financeira. Realmente, se analisado, as condições da nossa família, ela passa 1/4 do salário mínimo. Porém, levando em consideração as custas, todas as custas, sendo consultas médicas, transporte, remédios, terapeutas, psicólogos, psiquiatras e outros meios e condições que toda essa família vai ter que vender, todos esses custos, a renda não bate. Então, com certeza, nossa família merece sim a reapreciação e a reanálise desse benefício. Basicamente é isso. Levanta a recursão. Refuta o nosso recurso. Pode ser aqui, Não, não vai. Bom, conforme apresentado, inicialmente, ela não apresentou fundamentação para a questão da aplicação. Segundo a análise efetuada por esse órgão, não foi apresentado fundamentação para. Não foi apresentada fundamentação nem demonstração das evidências dos tratamentos de saúde. Falou, nem fundamentado, conforme ao artigo 20A, inciso 1 e 3 da lei. Questão. Está negado para a política.
Hoje tem feito uma guerra, né? A luz, que é a treta. Bom, pelo que a minha colega falou, a questão dos laudos. Os laudos foram vistos, avaliados e depois a gente vai mandar para o questionamento. Outra coisa que você falou, Não foi apresentado. Não foi apresentado atestado por médico. novamente vou repetir, ela falou, os atestados foram vistos, tem laudo assinado. Os atestados tem, além de ter o laudo, tem os atestados dizendo que a pessoa necessita. A questão da validade aqui, né, do valor da renda, ela foi muito clara quando ela falou assim, olha, ele tem médico, ele tem remédios, ele tem condução, entendeu? E isso serve, e a própria lei diz que a questão da miserabilidade, entendeu? Você não está vendo a questão que, além de apresentar tudo isso, o dinheiro, o salário que ganha ela um pouco a mais, entendeu? Está abaixo da renda da miserabilidade do ser humano. Beleza, gente? Vai lá, então. Gente, vocês querem debate? Não, mesmo, quero né? nem Segurar a cadeira. Ele vai ter que Peraí, vamos lá. Ainda vou Deixa segurar. o juiz decidir. Meritíssimo. Vamos pensar o seguinte, tá? Esse é um caso fictício. Beleza? Sim. Então, vocês vieram. O Miller quer pegar a carteira. O Miller quer pegar a carteira. Bate na mesa. Ó, vamos pensar no seguinte. Nesse caso, é um caso fictício. Primeiro ponto que a gente não vai ter o grau de suporte da criança. Então, até para puxar a sardinha, para você conseguir o benefício, a gente cogita que é o 3. Sim. Suporte máximo de suporte, tá? Legal. Então, quando a gente vai entrar, perfeito que trouxe toda a documentação. Legal. Presume-se que você passou pela perícia, porque também não tem como ter negativa sem a perícia, tá? Aí é dica, gente. Quem tem autonomia de laudar ou não uma doença ou prescrever um tratamento? É o médico. Médico especialista. O médico. O médico assistente. O médico assistente, até porque se ele não for especialista, não tem nem por ele tá lá, né? Quando você não falou uma coisa, não morte. Uma doença específica vai ser diagnosticada por médico. Então, você tem que ter, você já vai apresentar todos esses pedidos. O que eu senti falta, mas aí eu acho que vocês pensaram, mas vocês acabaram não exteriorizando. Efetivamente, a comprovação do tratamento. Porque você fala que tem um pedido, mas você não falou que estava comprovado que a criança estava fazendo suporte. Um ponto que você poderia puxar para quebrar a perna dele, eventualmente, a lista de espera do SUS. Entende? A lista de espera do SUS, que te dá como a única alternativa você procurar via particular para a criança não ficar desassistida. Mas eu adorei a fundamentação do ECA, a linha de raciocínio é exatamente essa. Lembra que eu falei sobre a especialidade? Se eu estou falando do idoso, eu vou puxar a base argumentativa do Estatuto do Idoso. Se eu estou falando de criança, eu puxo como base argumentativa o ECA, o desenvolvimento. Porque isso é dever do Estado. Tá? Então, parabéns. É exatamente essa linha. Vocês também seguiram exatamente pela linha.
O que pode melhorar, e isso é para ambos, é a questão das terminologias. Entendeu? As terminologias. Só que isso é prática, gente. Você não vai conseguir isso de uma hora para outra e vocês estão aprendendo. É normal. Conforme vocês vão exercitando, conforme vocês vão explanando, isso vai evoluindo naturalmente. Então, vocês vão percebendo que quando você vai trazer, o Estado, ele tem como base de análise legalista. É cara crachá. Ele vai bater acima dos 330? Cara, negado, acabou. Eu venho e justifico que está acima dos 330, por quê? Por causa das despesas extraordinárias, das quais o Estado não me dá suporte assistencial. Entende? Que me obriga a buscar um particular. Porque é dever do Estado, como um todo, o suporte e o desenvolvimento de toda criança e adolescente. Direito à saúde, direito ao tratamento adequado, tudo isso pode trazer como base argumentativa para vocês apresentarem. Tá? Existe uma lei agora específica aqui para pessoas Tem uma lei específica e essa lei específica é aplicável tanto para o particular como para o Estado. Tá? Então, ela é aplicada para todo mundo. Eu sei que acabou não dando tempo, mas, por exemplo, vocês podiam trazer como base jurisprudência. Nós trouxemos. A gente ia falar das mulheres. Não, então, mas só para vocês. Entendeu? Você traz ali decisões que você vai ter como base tanto a concessão como a negativa. A gente esperou que eles tivessem. A gente não precisa. A gente não matar eles para justiça. O órgão não precisa de ter. Não, professora, pela ordem, a outra banca não tem posições nem ordens. Entendeu? Eles ultrapassam, a gente está falando, eles não é ordem. Porque, ó, vamos imaginar o seguinte: qual é a base normalmente utilizada como defesa do Estado para negar um pedido de prestação de serviço? Uma assistência. Reserva do possível. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar, gente, da reserva do possível? É basicamente o seguinte: vamos pensar que o Estado tem aquelas questões orçamentárias. Então, para a saúde, a verba é tanto, para a educação, a verba é tanto, para o transporte, a verba é tanto. Quando eu vou entrando com a ação judicial, requerendo procedimento cirúrgico, tratamento, derivados, eu vou estourar aquela questão orçamentária. Eu acho que foi até que eu falei. Quando você entra com uma ação judicial, por exemplo, um medicamento, ele pode subir até 5 vezes o valor original desse medicamento. Ou seja, eu estouro a minha verba orçamentária. Por eu estourar a minha verba orçamentária, via de regra, a desculpa do Estado para não cumprir é o quê? Olha, eu vou tirar de todas essas pessoas para dar só para o José. Entende? O interesse de um pode ser maior do que o interesse do outro. Então, quando você vem com a negativa, você vai vir com a negativa de ordem orçamentária. Eu vou vir com a negativa com base inicialmente legalista. Eu vou vir com a negativa de ausência de comprovação de verba extraordinária para essa criança, que eu tiro ele daquela questão legal e trago ele para a subjetividade, ou seja, o caso dele diante dos gastos mensais dele, R$390, eu chego na questão da miserabilidade. Entende? Então, são todos esses argumentos trabalhados que eu demonstro a minha viabilidade.
E aí, qual é a dica para a construção do recurso de vocês? Eu sei que verbalmente acaba sendo aquela coisa rápida, papum, e que você... Mas, via de regra, você tem que ser sucinto, mas, ao mesmo tempo, abordar toda essa temática. Entenderam? E aí, vocês perceberam que um ponto de vocês dois é a questão financeira. Vocês vão alegar que precisa, eles alegam que não precisa. Documental, eu comprovo os meus gastos extraordinários, eu falo que aí foi um ponto que eu senti falta de vocês. Ah, você tem um gasto superior? Beleza. Só que você tem como buscar isso no Estado. Não foi falado. Olha, eu pensei que ia pegar essa dica que você deu ontem. Mas não ia falar. Vale Gás, entendeu? Bolsa Família. Eu ia falar de Mário quando eu levantei a mão. Na hora que você começou a falar, eu falei, tem escola de graça, tem o SUS que é de graça. Você entendeu? Então, são todos esses argumentos que quando vocês vão trabalhar, vocês vão apresentando. Vocês estavam loucos por uma discussão lá. Isso. Esse cara tem problema. Prometeu tudo e nós entregamos. E eu nem falei, eu deixei a banda falar. Mas é engraçado, do jeito do Luiz falar, que é um advogado completo. Vou chegar lá ainda. Mostra sua carteirinha para ele. Tem. Mostra sua carteirinha Aí, aí, cidadão. mas vocês entenderam? Tá assim, E a gente, e aí fica a dica para vocês. Quando vocês estiverem numa audiência no preposto, cara, não é a casa da mãe Joana. Não é assim. Quando vocês estão numa audiência, vocês estão numa reunião, gente, não é a casa da mãe Joana. Isso é falta de educação. No caso ali, o juiz não vai sair da sala. Não dá pra mesmo. É melhor que uma chinelada. Não, mas você perde sua razão se você interferir na fala do É melhor que uma chinelada. E outra, você juiz não é mais. Na empresa quem? Qual a sua sala? Gente, já foi, já chega. Vocês entenderam? Sprint 1, tá tranquilo? Já está demonstrado. Em algum lugar Tem a caixinha lá, quando você mostra a caixinha, você coloca lá, diferente, é sprint 1, Eu acho que vai colocar no grupo de vocês. Eu tirei uma foto e mandei para vocês. Oi? Então, vocês têm que ficar um pouquinho mais ligeiro, porque informações, foi o que eu falei para vocês hoje no começo da aula. Todas as aulas são gravadas e postadas. Inclusive a aula de ontem já está postada lá. Na semana passada, salvo engano, que ficou na dúvida da data do sprint, eu mandei um print no grupo de WhatsApp. Eu sei que acaba sendo muita informação, gente, mas tem que, né? Tá? Então tem as informações lá. Tem data, tem que é ser entregue, tem tudo lá. 31, 21, 12. Quer ver, gente, é a última mensagem, inclusive. Não, no grupo de WhatsApp. No última mensagem, tem o sprint com as datas e o que é para ser feito. Tá bom? Oi? Você não tem, filha? Depois me chama para eu poder te adicionar aqui. É o grupo da instituição. Ela que montou. Não é isso. Não, não é isso não. É o grupo da instituição. Aí depois colocar o professor. Então, quando já fez isso aqui, que é o turma, não sei o quê. Quem fez foi ela fez. Não, mas ele tirou.
Aí nessa foi ela que criou. Aquele que se preocupa já Isso aqui, ó. ela que criou. Por isso que eu falei que ela é. Eu com certeza criei. Ela excluiu. Eu fui dando uma olhada lá. Mas eu só vou falar, quando ele for bom, quando tiver uma branca, né? Oi? A dele é simples, só em branca, só oficial. Ele é. Não é, branco e vermelho, não é? E como que vocês fazem isso? Bom? Galera, o que vocês têm que ter em mente, tá? Esses exercícios, vocês perceberam que vocês trouxeram fundamentação, argumentação em menos de 1 hora. Claro que não fica aquela coisa perfeita, mas entende como vocês vão treinando o pensamento, a linha de raciocínio lógica e argumentativa rápido? É isso. Tá? Parabéns, gostei bastante. Obrigada, professora. Parabéns pro grupo, né, gente? Mas, gente, eu tô falando pra todo mundo. Olha o Luiz recalcado, gente. Me ajuda a te ajudar, Luiz. Fico até chateado. Obrigada. Fiquei nervosa. O Luiz também. É que o Luiz é professor, né? Se ele, tá vendo? Ó, você tem que estar aqui pra colocar a galera no eixo. Lá na mesa lá, o Júlio aqui do lado. Aqui, ó. Gente, é isso. Hoje foi mais rápido, tá? Porque tem a questão do trabalho, da argumentação, tudo bonitinho. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a hora da verdade a gente vai conversando. Deu para entender mais ou menos a dinâmica? Vocês entenderam como que é o recurso? Deu para entender? É isso, gente. Vocês tiveram a negativa, que é o que eu estou batendo em vocês. Tem que ter a negativa. Com a negativa, você apresenta o recurso. Entendeu? Então, vocês perceberam? Vieram com a negativa do quê? Falta de documentação e renda. Eu venho e trago a documentação e a renda e vou batendo em cima disso. Tá bom? É isso, gente. Tá bom já? Hoje foi rapidinho, gente. É diferente? Boa noite, Thaís. Senti falta de você hoje. Eu vou aparecer, que eu tava mal hoje. Boa noite, Luciene. A do primeiro tri, Célia, já foi lançada todas as notas, viu? Gente, alguém tá sem a nota do sprint aparecendo no sistema do primeiro tri? Oi? Mas a de vocês está aparecendo normal. Boa noite, Érica. Vamos, Val. É muito compreensível quando ela fala que você tem que ouvir. Não, eu vou colocar mais gente.
Por isso você fala, você está falando com o órgão, você está falando com o advogado. Certo? Esse aqui é um advogado, você não é um órgão. Eu não posso falar, eu não sou profissional. Representando o advogado. Célia, tô olhando aqui o sistema, tá? Vamos. Vamos. Até, professora. Até terça, gente. Boa noite. Melhor tomar chinelada aqui do que. Faz parte, gente. Tá todo mundo aprendendo, é normal. Obrigado. De nada. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, gente. Você dá réplica pro Paulo. Não sabia que você ia. Eu sabia. Ela vai espetar só pra ver como ele vai estar. Ela vai ter uma criança. Coitada, mas eu fico escutando uma pessoa que tem coisa muito perto. Por isso que eu sempre me fodo. Não, hoje tem Professora, tá melhor? Oi? Tá melhor? Ainda tô surda. Professora, vou pegar meu celular. Ah, sim. Os dois ou não só? Oi? Os dois? Só desse? Caraca. Mas tá inflamado, dói? Não, não tá doendo. Eu só não escuto. Mas você já pode fazer limpeza? Não, já fui. Já fui. Tô tomando antibiótico 10 dias. Ah, não deu ainda. Ele tinha dado uma melhorada e voltou. Agora eu tô vendo de novo. Até quando... Só uma dúvida. Isso aqui é a nota final, né, do tri passado? Isso. Fechou. Obrigado. De nada. Tchau. Gente, apareceu de vocês, né? É assim mesmo, né, que aparece. De vocês apareceram. Tá. Os print, né? É. Tô procurando a Célia. Tchau, gente. Até semana que vem. Gente, eu vou finalizar aqui a gravação e, Célia, a gente continua aqui conversando, tá bom? Boa noite e até semana que vem. Lembrando que segunda-feira não tem aula, tá? Na terça-feira, aula normal.